mas também estão dentro da revenda. Nessa busca de produzir mais, de ter um lucro maior, era muito fácil quando a soja era 150, 170, 140. Mas e hoje, com soja de 110, com soja de 105? Quando você olha Mato Grosso, em algumas regiões, soja limpa, seca, tirando todos os descontos, é soja de R$ 98, R$ 97. Então, esse é um olhar que a soja, as variedades que nós temos aí, ela tem genética para expressar 90, 100 sacas por hectare. Mas qual é o seu maior problema nesse lucro? Nesse lucro que é prometido se você produzir mais? São vários os fatores que contribuem para um aumento do estresse na cultura da soja, que compromete e reduz produtividade, mas não só na soja, no milho, no gergelim, no sorgo. Pois é. Então, essa aqui é uma curva que leva uma soja a ter vários limitantes. Primeiro é a planta daninha, mas você consegue controlar ela, né? Você consegue ter um controle disso dentro da fazenda. Acho que o segundo pilar aqui, moçada, é as pragas de solo, pragas aéreas. Opa, Ronald, isso aí também eu consigo controlar. Mas qual o custo para controlar isso? Tem um custo. Então, aquela soja que prometia produzir 100 sacas, 95 sacas, 90 sacas por hectare, ela começa a me deixar um custo maior e a produção vem caindo no caminho. Pois é, nós temos outro fator aqui, compactação de solo. Essa é a busca de alguns clientes nossos, e eu ouvi de um cliente recente aqui na Pátria que falou: entre colheita da soja e o plantio do safrinha, eu estou descompactando o meu solo, pelo menos 5, 10%, que eu pego um solo úmido, para baixar custo, para não fazer isso depois do safrinha. Ah, eu comprometo o safrinha? Pois é, em vez de eu plantar milho, eu estou plantando sorgo. Talvez seja, vou usar menos força de trator, vou usar muitas vezes menos diesel, e ainda vou ter uma produção do sorgo, ou da cultura que vem logo em sequência, melhor. Opa, então temos um problema. E esse problema traz um custo e limita a minha produção. Agora, e os veranicos? Eu estava no Piauí recentemente. Piauí tem uma média aí próximo a 60 sacas por hectare. Quando você pega a média, joga, essa média vem um pouco para baixo. Ah, tem alguém que produz 80, 75, 70? Tem. E aquele cara que está com custo próximo a 55 sacas? Ele precisa produzir 55 para a conta dele fechar no positivo. Então, tem regiões que sofrem isso. Então, os déficit nutricional, a lei do mínimo, né? Faltou um, acrescentou um. Esses aumentos de fatores limitantes, ele impacta diretamente aquela produção de 100 sacas. E a gente joga uma média nacional, que parece que nunca nós estamos na média nacional. Sempre é meu vizinho. Opa, mas e o dia que acontece com você? Que você está na média nacional? Nós estamos falando de 62, mas qual é o custo para produzir uma soja de 62? Nós estamos falando de um custo bem direto de 53, 54. Aí vocês vão entender de onde nós estamos tirando esse custo. Então, indo nesse direcional, vários fatores limitam você produzir. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês nessa linha? Que o 100 saca que era o prometido, que é a busca do todo produtor, num ano de custo alto, de preços ruins, muitas das vezes ficou para trás por vários fatores que é do dia a dia. Veranico você não consegue controlar. Alguém aqui comentou aqui, nem São Pedro esse ano nos ajudou. Ou, se nem São Pedro nos ajudou, de onde você está falando? Você está falando do Goiás? Pois é, o plantio no Goiás, região de Goiatuba, região descendo na divisa com Minas, teve um plantio um pouco mais escalonado. Talvez não vai impactar direto na soja, mas vai impactar na janela de segunda safra. E quanto segunda safra representa? Não está. O amigo aqui perguntou, 53 está incluso o arrendamento? Não. Eu vou mostrar para vocês que não, logo em sequência ali. Agora, imagine que o segunda safra representa quanto de faturamento? Se você está no Mato Grosso, na região da 163, eu posso dizer que segunda safra, e eu estive lá palestrando em Lucas, alguns ali falou, representa 50% do meu faturamento. Hoje o milho segunda safra, na região de Nova Ubiratã e Ipiranga, entrega mais dinheiro, muitas das vezes, do que a soja. E aí nós podemos discutir isso aqui no decorrer do bate-papo, na hora que a gente abrir para tirar dúvida. Tá, então o custo de produção por hectare, ele tem um limitador direto no seu bolso. E entendendo que
tem alguns fatores limitantes que muitas das vezes eu não consigo produzir 100 sacas, porque se todos aqui produzissem 100 sacas, a conta estava bonita. Produzisse 90 sacas, a conta estava maravilhosa. Nós não estava olhando para a soja de 110, 112, 105 com preocupação. Agora, quais são os fatores que trazem isso aí? Arranjo espacial de planta? Poxa, você tem controle disso? Muitas das vezes você tem. E o dia que você perde a mão sobre isso aqui? Disponibilidade hídrica. Quem é que tem controle? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma palhada de braquiária, eu posso melhorar isso aqui, meu perfil de solo, eu posso fazer descompactação que no ano que vem vai ter uma disponibilidade maior de nutrientes, essa raiz dessa planta vai buscar água mais profunda. Perfeito, tudo certo. Mas e o cara do Tocantins nos últimos anos? Que implementou o gergelim na sua cultura buscando mais dinheiro dentro do seu negócio. Pois é, o gergelim entregou mais dinheiro, muitas das vezes, do que um hectare de soja. Mas e a palhada que ele deixa? E o mercado de gergelim? Saiu de um gergelim que custava $1 e hoje esse mesmo gergelim, nós estamos falando aí, próximo a R$3,80, R$3,70, um pouco baixo, até R$3,20 eu ouvi falando do quilo. Então, olhando para os materiais genéticos que vem tendo a disponibilidade no mercado, muitas das vezes o potencial genético é grande. E aí nós pode falar de uma empresa que domina esse mercado, e se não fosse talvez essa empresa, nós não estaria almejando esse 100 sacas. Essa empresa revolucionou esse mercado, trazendo materiais genéticos com alto potencial produtivo. Mas isso, moçada, isso tem um custo, e esse custo que para produzir 95, 80 sacas, eu tenho que investir. Época de semeadura. Como é que foi aí, Vonemar, esse ano, na região sua? A época de semeadura foi dentro do outubro ou nós adentramos dentro do novembro? Pois é, são discussões como essa que a gente traz aqui. Então, todo problema da fazenda, quem é que conduz? É você. É uma consultoria agronômica. É um entendimento que você tem de 20, 30, 40 anos. Tem pessoas que plantam soja, antes mesmo de eu ter nascido, já está plantando soja. E ele entende disso muito melhor do que qualquer especialista que tem no mercado. Agora, todo esse movimento, ele traz aqui o quê? São custos que vai acarretar na sua lavoura. Então, quando eu tiro aqui proteção de folha, fertilidade de solo, Ronald, nós estamos falando aí de qual o custo disso? Isso tem um custo grande. E falando de custo, eu cheguei nesse slide. Nós não temos problema de vender soja de 70, de 80, de 60 reais. Outrora vocês vendiam soja nesse patamar e a conta fechava no positivo. Hoje, mesmo com a soja de 100, 101, 105, 110, me deixa menos dinheiro que deixava lá atrás. Mas por quê? Nessa busca de produzir mais, nessa busca que o produtor e o agro, ele é top, ele é aquela coisa arada toda aí, que nós somos a locomotiva do mundo. Opa, o agro é a locomotiva do Brasil. Esse custo sai de 2.800 e vai para um custo de 6.590. Ei, vocês estão dizendo que um custo de 6.590 com uma soja de 170, 150, 160 é tudo possível, tá bom? Agora, imagine esse custo ficando na casa dos 5.700 e pouco. O custo caiu 12%, mas a soja caiu quantos por cento? Faz aí uma conta de soja de 170 e hoje soja de 100 reais. Então o custo não caiu na mesma velocidade. E eu continuo buscando aumentar o meu custo dentro da fazenda. Será que essa é a alternativa para a gente melhorar a rentabilidade? Porque é impossível hoje você produzir 100 sacas, 95 sacas com custo inicial por 2, 3 anos de 2.800, de 3.400. Então, mesmo quem fazia errado lá em 2020 para 21, 21 para 20, 22 para 23, a conta dava certo, porque o soja era um preço bem acima do que temos hoje. Então, nessa linha aqui, eu quero trazer esse gráfico aqui. Esse é o gráfico histórico que a gente consegue olhar custo operacional, lucro líquido e lucratividade. Observa aí. Observa que o custo operacional, ele está se mantendo no tempo. Ronald, você está me dizendo que desde 2023 o custo permaneceu e minha rentabilidade líquida caiu? Só que aqui tem um fator que muitos ainda não se atentou. Para ter os mesmos 14% que eu tinha muitas das vezes lá atrás, eu preciso investir 3 vezes mais, 2 vezes mais. E isso que nos preocupa aqui. Quando a soja entregava 3.000, 2.800
1.800 por hectare, mesmo fazendo errado, dava certo. Agora, o que eu preciso me atentar? Esse aqui é um dado do Mato Grosso do Sul, da ProSoja Mato Grosso do Sul. E aí o amigo me perguntou aqui, Ronald, está incluso o arrendo? Não, você vai ver logo em sequência que não. Nós estamos dizendo que um custo hoje de levantamento do Mato Grosso do Sul está próximo a 6.115, é isso aí. Agora, quanta saca de soja eu preciso vender para que essa conta termine no positivo? Agora, melhor ainda, não foi o produtor que deixou dinheiro sair da fazenda, foi o setor, foi a cadeia. Então, com esse custo, a margem líquida do produtor caiu, mas a consequência não foi só do produtor. O dinheiro parou de rodar na economia. As revendas, e aí vocês conhecem, não precisa eu falar aqui, quantas big player que hoje ou está em RJ ou está em situação difícil. Por quê? Primeiro, se o custo está alto, não há estímulo para eu abrir área, não há estímulo para continuar crescendo. Quando soja entregava uma rentabilidade de 28, 30, 40, 50%, eu queria ir para o Tocantins, eu queria ir para o Parazão, eu queria ir para o Mato Grosso, na região no nortão do Mato Grosso. Alta Floresta, Juína, Juara, áreas que eram de pecuária que se transformou em soja. Pois é, esse ano não foi nem um, nem dois, nem três, foram vários produtores. Ronald, o que você acha de eu colocar 500 hectares de braquiária? Ronald, o que você acha de eu fazer isso? Então, nessa busca de produzir mais, o preço cai e o custo permanece. Tá. Se o custo permanece, como é que está meu lucro, Ronald? Até quando eu aguento um custo desse tamanho dentro da minha operação? Ou, nós estamos dizendo e trazendo aqui uma reflexão que quando a soja se mantém acima de 115, 120, 130, a conta ainda está no normal. A gente consegue absorver isso dentro do negócio. Só que a média desse ano, tudo indica que será uma venda abaixo de R$105. De forma geral, limpo no centro-oeste, subindo para o centro-norte do país. Matopiba, depende da região logística. Nós estamos dizendo que hoje uma soja de R$100, ela entrega aí R$99 de rentabilidade dentro do seu negócio. E aí, produtor? Dá para a gente continuar? Pois é, então nós precisamos discutir com arrendo e sem arrendo. O amigo aqui perguntou, esse custo é por hectare? Sim, esse custo é por hectare. Parabéns pelas palavras, é exatamente o que você está falando. Então vamos discutir isso aqui, Marcos, mais direcional. Alessandro, vamos discutir isso aqui mais direcional. Isso aqui é um levantamento do IFAG de Goiás. Um levantamento que eu preciso olhar. Quantos por cento do Brasil hoje é área arrendada? Quais são as regiões que têm área arrendada? Porque se é só área própria, e aí o pecuarista, e eu me coloco nisso, eu tenho uma área de pecuária no Pará, talvez eu nunca vou ver meu pai plantando soja. O pecuarista tradicional, quando vê os chapadão, ele já corre e vai para a beira das áreas dobradas. Quando se fala de uma área dobrada, o pecuarista gosta de estar dentro dela, porque tem água para o gado. Na minha região, próximo à minha região ali no Parazão, nós temos chapadão, terra até barato comparado com a área nossa dobrada. Nossa área dobrada, área de 40, 50 mil alqueires, nesse chapadão, área de 22 mil. Opa, mas não tem água para o gado. Se não tem água para o gado, o pecuarista terceiriza isso. E quem vai plantar, ele tem um arrendo, ou ele compra aquela área. Tudo bem, isso aqui é uma rentabilidade líquida, quando você olha qual é o ponto de equilíbrio para que a conta feche no positivo. Isso aqui é um dado do Goiás, aquele dado anterior da ProSoja, esse aqui é um dado do Goiás. R$6.000, tá bom? Nós precisamos produzir 55 sacas para a conta fechar no positivo. Aí você coloca, Ronald, se eu produzir 70 com uma soja de 115, mas tem soja hoje de 115 no Goiás, livre. Quando você pega uma soja livre hoje no Goiás, de imposto, de fundo e infra e tudo mais, nós estamos dizendo aqui de uma soja próxima a R$103. Uma soja de 108 com todos os descontos, deve chegar no bolso do produtor 102, 103. Tá, se essa soja é 102, 103, ele produzindo 75, opa, a conta começa a ficar interessante. Mas em áreas áreas consolidadas, você tem outros custos envolvidos. Então eu vou colocar o arrendo junto. Com esse arrendo junto, a conta muda totalmente de figura. E por isso que a gente vê tanta preocupação no setor. Mesmo plantando em área própria, o certo não seria contabilizar como se pagasse arrendo? Com certeza, você tem que fazer essa conta. Muitas das vezes a gente não faz isso na pecuária, a gente não faz isso no grão. Por quê? Muitas
das vezes você não tem interesse de vender a terra, você não tem interesse de arrendar, mas eu preciso colocar esse negócio dentro para entender a viabilidade financeira. Hoje, dentro da pecuária, vamos trazer o número da pecuária, eu preciso ter 4% todo ano de valorização da terra e 22% de rentabilidade sobre o patrimônio gado. Ou, será que a gente está conseguindo isso na agricultura? Nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos, o ano de 2026, 2027 não será anos fácil. Eu tenho toda certeza que esse ano a gente vai tirar aqui, como se diz, os meninos dos homens. Não, muito pior, vai tirar o homem também do negócio. É um momento delicado. E aí, tem, dentro dessa live aqui, tem vários perfis. Tem pessoa que é extremamente capitalizado, que tem armazém próprio, que compra com dinheiro próprio, mas esse dinheiro tem um custo. Mas o custo hoje, moçada, não é o juro que o Banco Central trabalha, 15%. Quando você vai buscar um juro hoje, de forma geral, se for através de um barter, esse juro chega a 22%, 23%. Então, de forma geral, todo o setor sofre com a taxa de juro, com preço baixo, só que não foi só o preço que caiu. A gente viu fertilizante mudando de patamares, nós vimos custo de máquina também mudando de patamares. E todo esse tema, ele traz no final do dia uma visão difícil para o negócio. Então nós estamos trazendo aqui que se eu estou com um custo de 55 saca, eu preciso incrementar mais 15 saca? Faça a conta, moçada. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 70 saca para a conta começar a ser interessante. Então, se você produz 75 sacas numa área de arrendo, vendendo a 110, te sobra 550 reais. Aí alguém aqui, na hora que o Matheus estava aqui, alguém comentou, o pequeno não consegue vender escalonado, o pequeno não consegue arrumar essas ferramentas. E amanhã eu falarei só sobre ferramenta financeira. Quem não tem ela dentro do negócio, deixa muito mais dinheiro na mesa. Quem não utiliza dos benefícios que tem dentro de algumas trades, mas eu só negocio com cooperativa. Pois é, apesar de negociar com cooperativa, você vai ter que buscar muitas das vezes um seguro de alta, um seguro de baixa. Para quê? Para que você incrementa mais 10, mais 8, mais 6, mais 5 reais na sua comercialização. Você observa que do movimento aqui de 5 reais, nós agrega aqui 300 reais a mais, 500 reais a mais. Isso não é só para soja, não é só comigo. Então, de forma geral, usar as ferramentas, que é algo que eu vou trazer amanhã para vocês, é crucial dentro do negócio. Ronald, é a solução do meu negócio? Claro que não. Claro que não é a solução para o negócio. Qual que não? Isso não é a solução do negócio. É uma alternativa a mais. Tem alguns aqui que plantam soja há 30 anos e nunca usou uma ferramenta em bolsa e a cada 2 anos, 3 anos, compra a fazenda. E quem disse, como diz meu pai, quem compra terra não erra. Será que não erra? Quem é que paga a terra? Não é a soja que se produz, não é o algodão, tem que ser a pecuária. Porque é muito bom eu ser arrendatário, eu estar dentro do negócio que me dá uma rentabilidade líquida sem colocar o ativo em terra. Pois é, mas a terra hoje é um ativo esse muito caro. Então, seguindo nessa linha, eu quero trazer essa reflexão. Porque eu comecei a palestra e eu rodo agora o Brasil, quem me encontrar e precisar de 5 reais, 10 reais, nós temos aqui no bolso. Por que eu carrego esse dinheiro aqui? Por quê? Nós só plantamos soja porque ela entrega dinheiro. Nós só plantamos milho porque ele deixa dinheiro dentro do caixa. Porque ele alimenta o ecossistema da fazenda. Eu só planto algodão porque apesar do risco, apesar de ser uma cultura mais cara, mas no final do dia ele me traz um lucro maior, muitas das vezes. Agora, quando o soja estava 150, 130, aí a conta rodava de forma diferente dentro da fazenda. Esse aqui era o lucro líquido, R$ 2.500, que o hectare de soja deixava quando a soja era 140. Pois é, soja de 170 e soja de 90. Nós estamos falando que nós deixou no mercado, deixou. Não foi só o produtor rural, toda a economia deixou de girar. R$ 5.200. Não sei nem quanto é R$ 5.200. Tá vendo? Isso aqui é aquela borrachinha. Meu avô usava muito isso aqui no dia a dia. Isso aqui não é apenas ilustrativo, tá bom, moçada? Isso aqui é para mostrar que no final do dia, se a soja não estiver dando dinheiro, se nós não estiver tendo lucro, eu vou buscar culturas alternativas. Recentemente nós estivemos palestrando em Brasília, eu e o Cristiano Palavra, e ali foi uma busca. Será que o feijão é a saída? Será que tem outra cultura? Será que o milho verão em áreas que eu não faço segunda safra? Talvez quem está no Mato Grosso, quem está no sudoeste goiano, não precisa ouvir isso aqui que eu estou falando.
Mas eu estou na região de Tumbiara, eu estou na região de Goiatuba, eu estou na região, muitas das vezes, de Catalão, eu estou no Matopiba, eu estou em região que eu faço uma safra de soja, mas eu não tenho uma janela tão boa para milho segunda safra, para sorgo segunda safra. Será que o milho verão, se eu tiver altitude, será que não é a saída? Caiapônia, por exemplo, é um clima que chove um pouco menos, depende do ano, do que Rio Verde, mas será que não é a saída eu plantar o milho verão? E nós temos cliente em Caiapônia. Aqui atrás de mim, são alguns clientes. São, você vê, no Goiás é porque a nossa presença física está aqui. Então, no dia a dia, você vem aqui no escritório muitas das vezes, mas hoje, 90% de quem está aqui não conhece pessoalmente. E aí, quando você encontra, muitas vezes o cara acha, tá falando com o cara há anos, e você não sabe a afeição do cara, muitas das vezes, porque o nosso serviço tem que ser compra ou vende. Porque se eu te trouxer, e eu acho que você tinha essa noção, o mercado estava mostrando que poderia cair pela safra, por tudo, muita informação, a gente não toma decisões. Agora, a gente teve soja de 130 esse ano, para a safra 25, 26? Não, nós não tivemos. Mas tivemos soja no Goiás de 118, 117, regiões mais afastadas, soja de 115. Então, nos deu oportunidade. Tá, se nos deu oportunidade, será mesmo que o problema do lucro está na produção? Porque você viu, se eu produzir 70 sacas, 75? Ei, mas ninguém falou o custo de produzir 75. Ninguém falou o custo de produzir 80, 90 sacas. E se eu produzir bem, a conta fecha no verde, a conta fecha no azul? Ou tem outros fatores que estão matando a sua margem? Travamos soja, ó, travamos FC soja a 117,50 em Caiapônia. Quanto está hoje, Ricardo? Fala para mim aqui. Eu acredito que soja hoje na sua região está próxima a 109, 110 reais. Pois é, desde dezembro soja caiu 105. Moçada, 105. Moçada, são 105. Nós estamos falando aqui de 12 reais de diferença, 11,50 de diferença. Agora você pega 11,50, multiplica aí por 70 sacas de soja. Talvez é a média aí que é para se buscar aí na região de Caiapônia, certo, Ricardo? Ou um pouco, se for área de abertura, cai um pouco. Olha, 60 sacas. Meu amigo, se você paga arrendo com 60 sacas, imagine você fazendo uma venda agora a 105. Nós estamos falando de 6 mil, é a conta lá, uai. Mas você tem um arrendo. Então, ó, eu estou em São Félix, região do Parazão, é isso, né? 90 reais. Fechamos livre a 105. Boa, Marcos. Marcos Rocha. Marco Ramos. Marcos Romas. Marcos, como é que tá o custo aí, Marcos? O custo daí você vem. Ah, nós estamos na região de Orizona. Orizona aqui próximo a Goiânia. Aqui do lado. Você sai daqui, 1h20, 1h30, nós estamos aí. Estivemos palestrando no ano passado aí. Na festa do leite ali. Ei, agora, temos outros fatores que estão matando a sua margem? Tem outros fatores. Muitas das vezes, esse fator você não tem controle nele. Por quê? Quem é o grande consultor do seu negócio? Quem é o grande orientador do seu negócio? Ainda é o cara da revenda? Ainda é o cara da cooperativa? Vou melhorar. Ainda é o gerente do banco? Quem aqui vende soja em dólar? Nós entramos numa reunião essa semana e o cliente foi muito taxativo. O que ele foi taxativo? Ele falou assim, ó, não me preocupa a queda do dólar. Eu vendo em dólar. Eu peguei juro a 7% em dólar. Eu estou... Mas é possível pegar juro em dólar? Mas quanto está o juro hoje? Em reais? 18, 17? O banco te libera aí. Ah, é crédito livre? Tem crédito livre à disposição? Tem crédito livre à disposição? E aí? Fala comigo aí, Rogério. O crédito está à disposição aí em Franca? Kleber, tem crédito à disposição? Esse ano foi o maior plano safra da história, mas cadê o fator direto chegando no bolso do produtor? Nós estamos lá no Parazão. Você acha que eu não queria comprar gado no ano de 2024? Ah, o governo do PT, o governo do Lula, indiretamente ajuda muito o agro, porque a taxa de bota dinheiro no mercado. Não foi isso que aconteceu. E olha que eu precisava ter comprado gado, porque o gado estava muito barato, era um olhar que a gente ia ter uma melhora. Pois é, o crédito não chegou. Eu sou de perto de Maringá, minha região está em média 125. Ou 125. E esse cara de Maringá tem um custo, muitas das vezes, menor. Quando eu olho o custo de fertilizante químico e semente, menor do que o cara do Centro-Oeste. Agora, esse cara tem um custo de arrendo mais caro. Quanto está aí o arrendo? Não sei se tem na região de Maringá. Agora, conceito moderno de produtividade. Mais a proximidade. Eu preciso estar todo dia no campo. Mais atenção, rapidez nas intervenções.
Eu fui agora em Catalão, num evento ali, que evento magnífico. Eu passei naquele stand, ouvi as pessoas falar, eu fiquei surpreso. Quantos benefícios tem para usar na lavoura? Moça, eu fiquei falando, se o cara acrescenta os primeiros 2 sacas que ele falou, depois 3, depois 5, depois 10, no outro ali, se você usar isso aqui, você baixa o custo e aumenta a produtividade em 3 sacas. Eu falei, o produtor vai produzir 130 sacas. Aí a conta fecha. E aí eu perguntei a um produtor que estava andando comigo, e aí? Ele falou, rapaz, você já viu falar, depende do momento, depende do dia. Mas se você for usar tudo que tem no mercado, então não temos espaço para erros. Mas exige mais exigência? Pouco tempo de reação? Eu busco variedade que 95, 100 dias, 110 dias ela está me colocando produtividade. Se eu tenho um veranico, se eu tenho um excesso de chuva, se eu tenho um dia mais nublado, isso impacta diretamente numa reação futura. O erro, em pouco tempo, ele muda seu negócio. E a recuperação? Agora, comprar bem e melhor. Comprar bem é melhor que produzir mais? Essa é a pergunta. Comprar bem é melhor que produzir mais? Eu vou melhorar aqui. Vender bem é melhor que produzir mais? Talvez não é para que um tenha uma concorrência entre com o outro. Mas, não é comprar barato. Eu vou comprar barato? Como eu vou comprar barato? Liga lá na empresa do Vonemar, liga na empresa de outros clientes nossos. Será que vai comprar barato? Como você vai comprar barato se o negócio é meio tabelado? O que muda é o time daquela revenda Y que se posicionou um pouco antes. Ou o negócio que está acontecendo, seu nível de crédito. Então você não consegue, produtor, comprar barato. Não existe negócio de comprar barato. Vender caro, meu negócio é vender caro. Como você vai vender caro? Agora tem que entender que soja de 117, como colocou aqui, agora essa soja de São Félix que estava R$90 hoje, quanto ela estava lá atrás? 103, 105? Agora isso sim, a comercialização, ela está na nossa mão, ela está na sua mão, tá bom? Nós, Pátria Agronegócio, no ano de 2023 para 24 e 24 para 25, nós crescemos o número de clientes apesar da soja estar caindo. Por quê? Porque nós focamos em comprar bem, comprar melhor. Ronald, você está dizendo que vocês aumentaram o número de clientes seus, apesar da soja estar caindo? Sim. Se você pega a nossa clientela em 2023, nós tínhamos ali próximo a 300 clientes, nós fechamos o ano de 2025 próximo a 600 clientes. Clientes esses pagantes. Clientes esses que estão no dia a dia sendo atendido. Agora, como é que vocês fazem isso, Ronald? Como é que a Pátria trabalha com isso? Dá para comprar e vender melhor? Como eu faço essa compra? Existe uma leitura de mercado? Como? Tem uma saída? Pois é, existe uma saída. E não é sobre adivinhar o mercado, ou ter uma bola de cristal, ou como eu vi esse dia no podcast, ser o mandiná. Ah, tu é o mandiná, você sabe que o boi ia subir? Não, eu vi o abate de fêmea, nossa exportação ganhando força, nossa arroba em dólar próxima a $42. Chegou a tocar 39, isso aqui está mostrando alguma coisa. Então não é mandiná. É uma tendência, fertilizante, deixa rastro, o preço deixa rastro. Então nós estamos dizendo aqui, é sobre fazer uma boa leitura. E na pecuária, quando você estiver aqui dentro com a gente, eu posso te dizer, na pecuária, eu vivo a mesma dor de vocês, tá bom? Eu faço essa leitura pro meu negócio, pro negócio da minha família. Então se você perder dinheiro, nós perdemos junto. Então, as tomadas de decisões é uma forma de melhorar o resultado. É reduzir o risco da compra e da venda. E tem muitos que acreditam na gente. Por que acredita? Porque a gente traz algo desse sentido. 14 de maio de 2025, recomendação, compra defensivo. Não é uma análise sobre, como eu vejo, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp aqui, eu vou ter que mostrar para vocês, acho que dá para mostrar aqui. Foca aqui, só para a gente mostrar aqui. Isso aqui é algo interessante. É algo nesse sentido que a gente vai trazer e mostrar aqui nesse evento. Isso aqui, ó, moçada, são vários grupos que a gente tem no dia a dia. Tá vendo esse grupo aqui? Esse aqui é grupo que me botaram lá, são um grupo de produtores rurais, são um grupo de corretores, falando de uma coisa, de outra, ninguém está falando do seu negócio. Agora, se você tem uma recomendação, compre defensivo, venda milho. Qual foi a análise que a gente trouxe aqui? Para quem tem pouca possibilidade, existe chance de melhorar? Existe. Muitas das vezes você não consegue. Eu vou fazer, nós começamos daqui 20, 30 dias,
muito claramente, plantando milho segunda safra. Em algumas regiões já está plantando, mas a gente ainda tem a janela até dia 25 de fevereiro, mais ou menos, plantando milho segunda safra. Eu já vou travar meu milho segunda safra? Como é que vai ser o clima dentro? Como é que vai ser o clima dentro do março, dentro do abril, dentro do maio? Pois é, a gente tem as ferramentas em bolsa que dá para aplicar. O áudio caiu. O áudio caiu? Colocou aqui. Então, seguindo nessa linha. Compra semente. Nós vamos trazer, 14 de fevereiro, compra semente. Então, nós temos um direcional que é trazer um olhar, compra sulfato de amônia, dia 11 de setembro de 2025, para quem vai fazer uma safra verão, para quem vai fazer uma segunda safra. Nós temos assim, ó, compra ureia, dia 4 de novembro de 2025. Compra ureia quem? Para quem vai usar na segunda safra, quem vai usar na safra de verão. E nós temos assim, venda de soja futura. Essa foi uma das últimas recomendações? Não! Nós estamos falando de soja futura 25 e 26, safra essa que você vai colher. Nós estamos fazendo venda lá em julho. Era uma soja na Comigo de 118, 117, acho que naquele momento 116. A gente teve melhor preço agora. Agora quando? Olha lá, dia 10 de dezembro. Então toda essa análise que a gente faz no final do dia é trazer algo muito direcional. Recomendação, venda soja 26. Ali está a porcentagem. Nós, lá em dezembro, antes do Natal, nós trouxemos esse olhar, esse direcional para o cliente. Então, a gente faz toda essa análise. Por quê? Porque nós não suportava soja de 117 em Caiapônia, depois 105. Nós estamos de R$12. Ronald, mas você sabia que esse produtor ia produzir? Esse é o nosso trabalho. Patos de Minas, média 111. Já teve em Patos de Minas soja de 119, 118. Certo, Maico? Hoje você está dizendo que a soja está o quê? 111? Nós estamos falando aí de R$7 de queda. Então, é um pouco do que a gente vai trazer aqui no dia a dia para vocês. É um pouco que a gente vai trazer nesses 2 dias para vocês. E eu termino aqui dizendo e deixando a mensagem já para convidar o Cristiano para vir falar aqui do código da comercialização. Eu chego, nesse atual momento, trazendo uma expectativa que é possível analisar, que é possível olhar. Mas qual é o olhar? O olhar sempre é financeiro. Nós não fazemos aqui um olhar agronômico. O que é melhor você usar? O olhar aqui é financeiro. Se o negócio dá lucro, se o negócio entrega dinheiro, nós continuamos na atividade. Nós continuamos. Se parou de dar lucro, nós vamos buscar culturas alternativas. E esse é um trabalho de nós olhar para o mercado de médio e curto prazo, para onde ele está indo. Então, meu muito obrigado até aqui. Patos de Minas 111, acho que foi o último levantamento. E palestra muito clara e objetiva. Obrigado. Não sei como é o seu nome? Está aqui iPhone 96. Cristiano, chega para cá, meu amigo. Agora é o Cristiano que vai conduzir e Cristiano vai trazer uma visão de mercado para nós aqui objetiva. Obrigado.